Beleza. Temos agora o nosso grafo com os nomes, com tudo direitinho, né, aplicado. A gente pode começar agora a tentar brincar um pouco mais com esse gráfico para fazer outros tipos de processos. Primeira coisa que a gente precisa saber é que existe um outro menu, que é o menu do Data Laboratory, aqui, ó, logo em cima, sai do overview do Data Laboratory, onde eu vou ter o quê? Todo esse conjunto de dados que a gente está utilizando. Por que existe uma coluna Popularity? Por que existe uma coluna Followers? Por que existe uma coluna Generous? Porque a minha fonte de dados conseguiu passar isso no GDF, ou no GML, ou no arquivo de grafo. Porque se não passar, não vem com nada disso. Segunda coisa, ele tem um ID aqui, que esse ID ele precisa ser único, o label não precisa. Mas se você for perceber bem, né, esses nós aqui, eles têm esse ID único, né, que é um número, na verdade, que é um número com hash, um número codificado da própria Spotify, né? E esses nomes que estão aparecendo aqui, eles aparecem como os labels, né? Dentro lá do meu exemplo ali que eu estou utilizando, né? De aparição dos labels. Eu posso agora também observar um pouco como é que são as arestas. Então, é exatamente o que acontece. Eu, olhando em nós, eu vejo isso, mas se eu clicar em Edges, tá? Tá aqui chamada a atenção, e é lá que eu vou clicar, eu vou ver estas arestas. Então, eu vou clicar aqui em Edges e vejo as arestas. Mas veja que as arestas, elas falam que ela tem um source, uma fonte, um target, tá? Que é um objetivo final, né? Para onde ela se liga, e você diz o tipo de vínculo que é, se é undirected ou directed. Se ele for undirected, ele não vai fazer uma seta. Se ele for directed, ele pode fazer uma seta ou uma representação, né, de ida e volta com duas setinhas, como eu falei. Nesse caso também fica um pouco difícil para a gente observar, porque a gente não sabe quem é que é o 28i, CRP, blá blá blá, e nem o 72, EC, 733, EGU. Ou seja, não dá, né? Fica muito complicado. Vou aqui na minha apresentação só para mostrar para vocês, chamando a atenção, que existe uma opção, que é eu clicar em configuração, e quando eu clico em configuração, ó, se eu clicar em Configuration, existe uma opção aqui, tá, que é para eu chegar e fazer Show Label of Source and Target Nodes. Essa opção daqui vai permitir que eu consiga saber aqui, no lado do source, ele é presente esse nome. Então, aqui já fica mais claro para mim. Eu consigo ver dentro da minha tabela que existe um vínculo entre Marina Lima e Adriana Calcanhoto, Zélia Duncan, Adriana Calcanhoto, Marisa Monte, assim vai, tá vendo? Então, essa opçãozinha que fica no Configuration, ela ajuda a gente muito a conseguir interpretar melhor essa tabela, tá? E é um pulinho do gato que é muito importante ter no Gap, porque senão fica muito difícil da gente trabalhar depois. Vocês podem ver que foi exatamente isso que eu fiz aqui. Por último, e não menos importante, nós temos também a questão do preview, tá? O que acontece? Não é incomum ver as pessoas, por exemplo, apresentarem trabalhos em que elas conseguem fazer o gráfico aqui, dentro do overview, tiram uma foto dessa tela e colocam lá, ou simplesmente fazem, né, um screenshot aqui, né, eventualmente, para poder fazer um screenshot dessa tela e conseguem fazer o trabalho de exportar um material, o tal do Take Snapshot. Não é uma boa utilizar isso aqui, na verdade isso aqui é só uma visualização muito inicial que o gráfico tem para permitir que você possa fazer as manipulações em tempo real, porque para você ter uma qualidade de projeção, você precisa naturalmente de computação, poder computacional. Então, para evitar esse problema, você faz todo esse tratamento inicial dos seus dados utilizando o Overview e Data Laboratory, mas quando você quer finalizar, você vai para o Preview. E no Preview, você vê que não aparece nada aqui. Mas por que não aparece nada? Porque só vai aparecer quando você mandar calcular o gráfico. E para isso você precisa apertar Refresh. Ok? Eu dando Refresh, aqui está o meu gráfico. Você vê que a qualidade gráfica desse gráfico é muito melhor do que aquela qualidade de lá. É um gráfico de muito melhor qualidade. Tá? Mas eu tenho também um conjunto de configurações aqui incrível para que eu possa tornar esse gráfico mais bonito que eu quiser. A gente vai fazer alguns ajustes aqui importantes para que exatamente tudo funcione corretamente, ok? Primeira coisa simples de colocar é o seguinte, o default dele não tem, tem uns modelinhos, uns presets que ele chama aqui, o default dele não tem texto. Você pode chegar e mudar para o default curved, esse default curved ele já vem com texto, tá? Ok. Aí você pode mudar para o default curved e dar refresh, que o texto vai aparecer.
Bom, aqui ocorre uma coisa que é importante chamar a atenção, porque quando você faz as instalações, por exemplo, de alguns plugins a mais, depois a gente vai falar sobre instalação de plugins, pode acontecer isso. Todo o processo de geração do grafo ele depende de um processo de renderização. E essa renderização ela faz camada sobre camada sobre camada, para que você possa gerar o seu grafo. Então você precisa gerenciar os renderers, né, os renderizadores, para exatamente você poder botar em ordem eles de maneira que apareça o renderizador em cima, acima é mais importante. No caso, eu quero botar como principal o Node Labels. Então, eu vou subir esse default Node Labels para ele ser o primeiro acima, porque senão não vai aparecer o texto. Quando eu der um refresh agora, vocês viram que agora o texto está acima, né, do nó. E ele passa a ser visível. Ok? Voltando para Settings, indo para a nossa apresentação para poder fazer o acompanhamento. Eu vou exatamente fazer isso, fazer Default Curve aqui, e eu vou mudar esse material aqui para que eu possa já está aqui para o Default Page Labels, né, para poder ficar bonitinho. E aqui a sugestão é salvar esse gráfico agora pronto. Bom, feito esse gráfico, e considerando que ele esteja suficientemente bonito para ele ter time, eu vou chegar e salvar ele. Eu tenho uma maneira de exportar, eu posso exportar aqui. Existe uma opção também de export aqui em cima, tá? É o SVG, PDF, PNG File. Eu posso diretamente aqui também no Preview. E ao clicar nisso aqui, ele vai me dar opções, tá, de salvamento para gravar esse arquivo. A primeira opção que a gente tem aqui é uma opção que está selecionada como PNG, mas eu posso botar PDF, eu posso botar SVG, talvez no de vocês esteja PDF como primeiro, porque ele guarda algumas preferências com o tempo. Lembrando que PDF é um arquivo que ele é um arquivo vetorial, tá? Ele não tem limite assim, de tamanho para ser plotado, porém é um formato fechado. SVG é um formato também vetorial, porém aberto, permitindo edição, mais fácil, etc. O PDF também permite, mas você tem que ter os arquivos da softwares da Adobe para isso, né? E o PNG é um arquivo de imagem. Para cada um desses, ele vai ter uma opção de ajuste. Nas opções do PDF, por exemplo, ele vai perguntar o tamanho da página, como é que você quer fazer essa impressão, etc. Nas opções do SVG, ele vai perguntar se você quer usar ou não o Stroke Width, né, que é um tipo a espessura, né, da linha, né, para você passar essa informação para o Illustrator. É importante passar, caso você vá para o Illustrator. Se for o PNG, ele vai te perguntar qual é o tamanho dessa imagem. E aí, se você quer ou não ela transparente. O PNG tem fundo transparente. Eu acho importante você salvar uma versão com fundo transparente, mas eu sempre salvo as duas versões. Uma outra questão você tem que lembrar como é que está a proporcionalidade do seu gráfico. Porque se ele estiver, por exemplo, como ele está aqui, meio que numa proporção, vamos chamar aí de 4:3, se você salvar um quadrado, é possível que ele, tipo um 3:3, é possível que ele corte o seu gráfico. Então a primeira coisa que a gente precisa aqui é ajustar isso. Eu vou botar aqui por 1.600 por 1.200 no mínimo, para poder ajustar isso, tá? Para que ele fique um pouco mais retangular e com isso o meu gráfico não fique mal. Eu vou pegar aqui deixar como Untitled mesmo nesse caso, não me lembro qual foi o nome que eu usei no outro, e vou dar um save. Ok? Salvei o meu gráfico. Se eu chegar e for lá no meu desktop, ele está aqui, o meu gráfico foi salvo. Olha que bonitinho. E ele está aqui salvo bonitinho, não foi cortado, não teve problema com os termos, tá? Bem colocado. Eu posso dar zoom se quiser nele. Ele não tem tanta resolução assim. Se eu tivesse muito mais resolução, eu ia conseguir ver isso sem estar tão craqueladinho. Eu poderia fazer um arquivo bem maior, PNG, para dar um pouco mais de qualidade nesse gráfico, ok? Vamos voltar para a nossa apresentação aqui. E aqui é mais ou menos a mesma coisa, tem os options, né? Aqui seria o gráfico salvo. Vocês veem que ele está um pouco diferente em termos da posição, porque o gráfico ele pode ser girado sem o menor problema. A gente vai falar sobre girar o gráfico também para mostrar isso, que não tem o menor problema você girar o gráfico. E a gente agora vai tentar ver a parte de exportação. Antes de fazer isso, antes de entrar na exportação, eu vou fazer algumas coisas aqui que eu acho que são importantes da gente ver dentro do Gherkin, para complementar. A primeira delas voltando lá para o overview, essa questão que eu chamei a atenção do Rotate. Existe uma opçãozinha aqui chamada Rotate, tá? Que pode ajudar em alguns casos. Por exemplo, às vezes o seu gráfico, da maneira como você fez, eu vou botar aqui um Rotate 10,
Às vezes ele está assim, digamos, ó, meio em pé. Como a maior parte da publicação que a gente faz acaba que ela tende a tentar aproveitar o espaço um pouco mais deitado, a gente pode rodar o gráfico para achar um ponto onde ele fica um pouco mais deitadinho, entendeu? Porque a gente sabe que na proporção dele ele está mais largo para um lado do que o outro, a gente redistribui para isso, para tentar ajudar um pouco. Eu tenho ajustes que eu posso tentar fazer um pouco nesse gráfico. Eu posso tentar melhorar um pouquinho a visualização dele. Eu posso, por exemplo, expandir um pouco esse gráfico, usar o Expansion, para dar uma expandidazinha nele e não ficar tão acavalado nesse conjunto de labels. Então, eu posso dar um Expansionzinho aqui para melhorar um pouco isso. Eu posso utilizar uma opção aqui chamada No Overlay, né, No Overlap, na verdade, para evitar que haja uma sobreposição de nós. Mas aí começa a ficar um pouco perigoso. Porque eu posso, nesse No Overlap, se eu tiver um grupamento muito sobrecarregado em si, eu posso começar a ter um problema ali de qualidade, né, desse meu gráfico, porque eu comecei a modificar demais essa representação que diz respeito à distribuição espacial que o Force Atlas deu. Eu posso testar aqui para ver. Eu rodei aqui, vi que ele deu uma pequena modificação aqui, não ficou muito bom, distorceu um pouquinho, mas poderia considerar talvez aceitável. Vamos tentar ver como é que fica isso. Ficou um pouco melhor aqui. Eu posso comentar que eu fiz no overlap, é muito importante dizer isso, né? Para melhorar essa visualização, mas tudo que você fizer e tudo que você alterar, você vai ter que colocar isso, colocar dentro da sua especificação e descrição metodológica, porque o gráfico tem que ser passível de ser reproduzido, tá? Lembrar muito disso. Aqui é como se fosse uma cena do crime. Você pode fazer o que você quiser numa cena do crime, contanto que você anote tudo que foi feito e você tem uma justificativa para cada um dos passos que você seguiu, ok? Ou seja, precisou melhorar um pouco a visualização, aqui nesse caso, você deu uma expandida e deu um overlap, por exemplo. Tem uma opção também no Overview que pode ser utilizada, que é o chamado Label Adjust. Mas o problema é que o Label Adjust, em geral, ele distorce demais. Ele faz um processo de espalhamento lateral que não fica muito bom. Eu vou executar aqui até para vocês verem. Olha como é que ele gera um pouco desse espalhamento excessivo. Então, o Label Adjust a gente pode utilizar com muita parcimônia, em caso a gente perceba que, na realidade, ele já está naturalmente muito bem espaçado e é só um ajuste pequeno de label é suficiente. Isso é mais comum de acontecer em grafos menores, com menos labels, com poucos labels, ou que a gente tenha feito filtragens para os principais labels, então vai ter um caso ou outro aí de uma modificação de posição pequena, que aí é possível. Eu vou reexecutar aqui o meu Force Atlas, tá? Para dar uma ajustada, porque eu não estava muito satisfeito com esse resultado, e vou agora voltar lá para o meu preview. Bom, uma outra coisa importante que a gente pode levar em consideração antes de exportar, tá? É que a gente pode utilizar uma metodologia estatística chamada modularidade para tentar colorir esse gráfico e tentar destacar possivelmente que agrupamentos são esses. Então, normalmente a modularidade é muito utilizada, é muito importante vocês entenderem que a modularidade ela é uma forma de a gente tentar fazer isso, que ela tem seus problemas também, ela não é uma coisa simples e que você possa simplesmente confiar cegamente. Ela, na realidade, cada vez que você executa, ela pode sofrer ligeiras diferenças de acordo com a fragilidade dos grupamentos que são gerados, porque a modularidade, ela é, no final das contas, um cálculo estatístico onde ele tenta achar, hipoteticamente, onde seria o melhor corte para segmentar esses agrupamentos que poderiam naturalmente estar ocorrendo ali dentro, ok? Para isso, você teria que entrar em estatísticas, que é um campo que tem aqui, e executar a modularidade. Modularity está aqui, eu tenho que dar run. E na hora que eu dou run, ele me dá uma opção de mexer na resolução, quanto, né, se eu quiser ter comunidades menores, né, e por conseguinte, né, ter mais comunidades, eu tenho que diminuir a resolução. Se eu aumentar forçosamente a resolução, eu vou começar a diminuir o número de grupos e ter grandes agrupamentos, ok? Modularidade é a base, na verdade, do que o Voice Viewer faz também. Só que, no caso do Voice Viewer, ele faz isso, né, automaticamente, sem você pedir, né, ao longo do processo do próprio Wizard. Tá? A colorização dele é feita. Aqui ele diz, por exemplo, que deu 7 comunidades. Vou fechar. Eu vou pegar aqui e agora eu vou dizer que as cores, se vocês executarem, pode ser que dê 6 comunidades, pode ser que dê 7, fica alternando nisso. Não é incomum acontecer esse tipo de level flutuação.
Eu vou usar agora a Modularity Class. Vocês viram que agora eu tenho uma partição nova que eu não tinha. Como ele calculou a modularidade, ele passa a ter essa nova partição, essa nova oportunidade aqui colocada na partition. E ele botou aqui um número, né, arbitrário dessa partição e fez a cor colocada. Se eu for lá no Data Laboratory, vocês vão ver que agora, se eu for lá em Nodes, vai ter uma opção chamada, uma abinha mais chamada Modularity Class. Eu poderia ter feito eu mesmo uma coluna nova em que eu fizesse uma definição de quem são esses grupos ou outras coisas. No caso, eu estou utilizando um cálculo estatístico. O que ele fez? Nesse cálculo estatístico, você pode perceber que, naturalmente, os agrupamentos que a gente visivelmente percebia aqui estão todos com uma mesma cor. Tá? Vão ficar mais claro ainda na hora que eu jogar no preview. Olha o preview aqui, como é que tem. Ó, agrupamento aqui, outro 2 aqui, tem um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto, um sétimo. Na verdade, aqui de baixo é um só. 1, né? 2, que é esse aqui, 3, tem um 4 aqui, 5, 6 e 7. Alguma interpenetração, por exemplo, de um ou outro, você vê que tem aqui um cinzinha que chegou a invadir um pouco essa área, né? Que provavelmente, se a gente rodar a modularidade, alguns desses casos podem reverter, porque está talvez numa dificuldade de fazer essa definição, né, clara entre os grupos, mas a gente pode perceber que aqui, ó, olha a galera aqui, né, de rock nacional, um pouco mais claramente colocada. Aqui a Adriana Calcanhoto está bem perto de Djavan, Vanessa da Mata, etc. A gente vai ver o pessoal, Caetano Veloso, Chico Buarque, um pouco mais, talvez, né, MPB um pouco mais antiga, chamando assim, e o Djavan puxado para o lado de cá, perto da Adriana Calcanhoto, mas com um pessoal aqui um pouco mais antigo jogado para cá, né? Seu Jorge está numa posição aqui bem curiosa, né? Porque ele está aqui com laranja, talvez mais próximo também do azul, mais puxado em relação ao próprio grupo de cá, mas fazendo meio que uma ponte ali, um perfil meio próprio. Zeca Pagodinho está lá do outro lado. É muito interessante que a gente poderia, né, perceber... deixa eu ver aqui. Cidicleida perguntando, poderia explicar a modularidade novamente? Percebi a diferença na prática, mas o que ela faz com os dados? Então, basicamente o que está acontecendo aqui é o seguinte, ela faz um cálculo estatístico a partir dos dados que ele tem em relação aos vínculos, né, entre esses atores, para tentar gerar como se fosse um dendrograma interno, vamos chamar assim, e a partir desse dendrograma estatístico escolher um ponto de corte. Ou seja, da mesma forma como se utiliza critérios estatísticos para você definir se uma coisa é próxima da outra e fazer esse espalhamento no caso do Force Atlas, né, esse espalhamento visual no Force Atlas, a modularidade ela tenta descobrir quais seriam, como estariam se formando esses agrupamentos a partir dos nós que seriam mais próximos entre si e chegando aos mais distantes entre si, e fazendo esses agrupamentos, então, ser definidos a partir de um corte arbitrário num dado ponto. Tá? É uma clusterização, Santarém. É uma clusterização feita, só que no caso ele aplica essa clusterização, como é que eu vou dizer assim, ela não consegue ser uma clusterização definida, no sentido de que você diz e o cálculo é esse, o ponto é tal. Se você executar várias vezes, ela vai dar uma leve oscilação, porque como ele não é um cálculo exaustivo, ele parte de uma semente randômica. E como ele parte de uma semente randômica, essa semente randômica que ele parte, ele vai dar uma clusterização ligeiramente diferente a cada vez que eu executar, entendeu? Com pequenas nuances. Mas que, claro, se as clusterizações são relativamente sólidas, ou seja, se os agrupamentos são muito bons, essa clusterização vai ficar mais ou menos mantida. Se ela estiver sendo muito difícil de ser obtida, ele vai começar a dar mais oscilação, entendeu? Vamos até fazer aqui para mostrar isso. Vou voltar lá para o overview. A gente tem aqui o nosso caso. Eu vou rodar novamente a modularidade, tá? Eu vou dar um run aqui e não mexi em nenhum parâmetro, tá? Dei só um run. Close. Né? E vou aqui fazer essa aplicação aqui dos nós. Ele mudou já a ordem dos nós, tá? Das cores. Se eu for dar um refresh aqui, eu ainda estou vendo alguns deles aqui, mas tinham algumas interferências aqui que eu tinha visto, de um nó que vinha do cinza para cá, e agora que trocou esse de cá. Houve uma pequena alteração nessas entradas, invasões, etc., onde é que, né, essas relações de borda dentro da clusterização começam a ter uma certa fragilidade. Isso é uma coisa natural desse tipo de clusterização, feita pela modularidade, que em algum momento ela
e em algum momento ela é limitada, vamos chamar assim, porque ela não pode ser exaustiva, senão isso é um cálculo que não tem fim. Então ela calcula isso até um determinado ponto e faz uma determinação dali. Acontece em alguns casos isso que eu falei, de você ter os grupamentos terem cores diferentes, normal, isso não tem nada demais, mas às vezes tem oscilações até no número de agrupamentos. Vou dar mais uma vez aqui, não teve, mas você viu que, olha, modular with results 0.575, era 0.577, dessa vez é 0.575. Esse randomize on que ele coloca aqui é para ele amplificar o processo de randomização ainda. Você pode optar ou não para ele fazer uma sub-randomização, tá? O OpenOrg a gente vai ver depois, Sid Clay. Pode deixar. O OpenOrg é um outro tipo de layout. Deixa eu ver se eu perdi mais algum comentário. Tá aqui, ok. Então, nesse layout aqui, você pode ver que ele faz uma clusterização, um tipo de clusterização, porém, essa clusterização ela é feita com um algoritmo clássico de clusterização, que é a modularidade, que vocês vão ver usado para tudo quanto é lado aí, mas tem que ter esse cuidado, tá? Que não é uma coisa que você vai fazer a ferro e fogo, principalmente quando você começar a lidar com essas situações de borda, entendeu? Porque elas podem exatamente ter leves oscilações. Né? Não é tão simples assim, mas os grandes clusters vão estar bem definidos ali e colocados, ok? Vamos agora colocar aqui, para a apresentação, eu vou agora colocar um plugin, tá, novo, que dependendo do quão novo é o gap de vocês podem ter um gap que não tem nenhum plugin instalado. E exatamente o que a gente vai chegar é tentar selecionar um plugin novo para a gente. Tá? Eu vou lá no GAF, eu pego aqui em Tools, eu tenho plugins. No meu caso, meus plugins já estão todos instalados, mas vocês vão ter, provavelmente, quando vocês entrarem em Available Plugins, vai ter uma lista enorme, que até eu tenho a telinha gravada aqui, ó, como é que fica. E essa lista enorme tem um plugin que é fundamental agora, que é o Sigma Exporter, tá? Vocês precisam selecionar esse plugin e instalar esse plugin. O Sigma Exporter, basicamente, é um exportador de grafos, tá? Num formato que você pode abrir numa página em HTML. Você pode botar no servidor e abrir essa página, ok? Bem legal. Vocês instalam ele e, a partir daí, instalado, vocês vão primeiro salvar os grafos de vocês, tá? Porque eu já esquecendo disso, gente, ó, foi mal. Antes de instalar o plugin, quando você terminar de instalar o plugin, tomem cuidado, porque ele vai perguntar se você quer reinicializar o software. E se você reinicializar, você vai perder tudo que você fez. Então, salve antes, tá? Antes de você reinicializar, salve o seu arquivinho, né? E você salvando ele, você depois pode abrir novamente ele. A gente vai fazer exatamente esse procedimento aqui. Teoricamente, imagine que a gente tem instalado. Vou lá fazer um save, tá? Vou salvar esse arquivinho aqui, vou chamar de live.gaf, tá? Salvei na área de trabalho. E aí eu vou ter que reinicializar o gaf, tá? Eu vou dar um exit. Save before closing, yes, pronto. E aí quando eu reabrir esse arquivo lá, vamos pegar aqui novamente, né? O vídeo aqui para poder abrir, gaf64. E aí ele vai chegar no GAF. Eu vou abrir o meu Live GAF novamente. E agora, teoricamente, eu teria meu plugin disponível. Se você não salvar, se você não reabrir, você não tem um plugin disponível. Né? Tendo o plugin, agora eu posso chegar simplesmente em File, tá? E dar um Export. E vai ter a opção agora Sigma.js Template, que não existia antes. Agora tem. Certo? E quando eu fizer isso, eu vou poder simplesmente chegar e botar isso em algum lugar. No caso aqui, eu fiz tinha feito, o último que eu tinha feito era sobre o coronavírus. Eu vou fazer um browse. Vou criar vou botar aqui no desktop, né? Área de trabalho. Vou criar um folderzinho que eu vou chamar aqui de live, por exemplo. E selecionar ela. Para que eu tenha agora um diretório. Eu vou dizer que o nó nesse caso aqui é artista. O edge, ou seja, a aresta, no caso, é curtida do Spotify. E eu vou dizer que a cor, no caso, para mim agora vai ser o Modularity Class, porque lembra que eu apliquei ele. Quem é o autor é o Fábio Gouveia. Qual é o título disso aqui? Eu vou dizer que é Spotify
Pi Network da Adriana Calcanhoto. 2, 3. Ok? Vou jogar em short. Short description. Não, peraí. Ok? Tá? Vai chegar e vou fazer isso tudo direitinho, não tem que fazer mais nada, só tem essas configurações, eu vou dar OK. Feito isso, ele vai export to Sigma.js template completed e já está lá salvo, ok? Na hora que eu tiver isso aqui salvo, se eu for lá no meu diretóriozinho, tá? Eu posso ir aqui, vai ter o meu live, e aqui dentro eu vou ter uma pastinha chamada network. Dentro dessa pastinha chamada network, eu vou ter um index.html. Se eu abrir esse index.html, eu vou tentar abrir tem que tentar abrir com o Internet Explorer, uma coisa mais antiguinha. O Google Chrome não costuma deixar, Firefox não costuma deixar, mas acho que o Internet Explorer tem deixado. Vamos tentar aqui com o Internet Explorer. Ok, dá OK. Não, com o Internet Explorer acho que ele não foi. Não permitiu. O grande problema que acontece nesse caso é que ele não consegue abrir aqui dentro do servidor da gente, porque ele não permite que execute localmente o JavaScript. Então, mesmo que eu tente abrir com Chrome, com Edge, todos eles ele vai bloquear, tá vendo? Ah, não, Edge ele permitiu. Então, beleza, dá para ver com Edge. Abram com Edge que vai resolver, ok? Na hora que você abriu com Edge, o que eu passei a ter? Eu tenho exatamente aquela minha network, tá? Vocês podem, para quem tiver dificuldade, pode acessar online. Lembrando que tem aqui dentro dos vínculozinhos, tá? Do LiveGraph, tem essa rede disponível no Webometria, tá? É só ir para cá. Aí, nesse caso, ela vai funcionar remotamente, só que aqui ela não está com o Node Color, está pelos gêneros musicais, tá? Nesse caso, não está pela modularidade, né? Mas voltando lá para a do Edge, então, o que seria que a gente fez? Você vê que está pela modularidade, está tudo bonitinho, o artista, ele já explica o que é aqui. E se eu clicar num artista como Caetano Veloso, o que ele faz? Ele me mostra a Igor Network do Caetano Veloso. Ele vai mostrar Caetano Veloso e todo mundo que está vinculado nessa lista aqui do lado ao Caetano Veloso por essa co-curtida, vamos chamar assim, no Spotify. Olha que interessante. Então, esse grafo ele passa a ter um potencial exploratório incrível, porque eu posso chegar e dizer, olha, eu quero ver a Igor Network da Adriana Calcanhoto. E aí você fala, poxa, Fábio, mas como assim? A Adriana Calcanhoto não era a rede que eu coloquei? Veja, ele coletou uma rede de 2 níveis. Ele coletou a Adriana Calcanhoto, e quem estava curtido junto com ela, e depois foi de quem está curtido junto com ela, quem é curtido também. Então, há redes aqui que tem pessoas, por exemplo, que a Cássia Eller, tem uma galera que curte a Cássia Eller que não curte a Adriana Calcanhoto, como Los Hermanos. Los Hermanos não é uma banda que está simultaneamente curtida pela Adriana Calcanhoto, entendeu? Não existe assim, essa co-curtida ali. Então você pode fazer toda uma exploração aqui incrível. Você pode dar zoom nisso. Posso andar aqui e começar a ver de perto. Então eu vou ver toda a minha rede aqui, ó. E se eu chegar no zoom suficientemente grande, vai aparecer os nomezinhos, tá? Chico Buarque, eles aparecem aqui. Tal Costa, Secos e Molhados, Os Mutantes. Posso voltar com o zoom. Aparece minha constelação aqui. E posso procurar por um nome. Eu posso, por exemplo, procurar por Gilberto. Eu vou botar aqui. Ele me deu a opção do Gilberto Gil, porque só tinha ele. Então ele naturalmente colocou e abriu aqui já o Gilberto Gil para mim. Poderia botar Novos Baianos para ver. Ou seja, é todo um gráfico interativo para permitir que você faça uma exploração. Você colocar um trabalho que você publicou, escreveu, utilizou algumas imagens e colocar online um link onde a pessoa pode fazer essa exploração, eu acho que é um must do. É uma coisa que é fundamental que seja feita, tá bom? Eu super recomendo que seja feito isso, né? Tem opções aqui que você pode mexer dentro do arquivo, né, de configuração, é o config.json. Se eu abrir esse config.json, né, o JSON, eu gosto de chamar de JSON porque sempre lembra daquela coisa mais assassina do JSON, e acho que realmente quem gosta de JSON, no fim é uma pessoa um pouco psycho, mas tem uma opção aqui que dentro desse JSON, se você abrir ele, vai ter uma opção chamada Label Threshold, que eu posso mudar esse Label Threshold para baixo, para um número mais baixo, de maneira que, se eu mudar ele, todos os labels vão aparecer. Então, se eu botar Label Threshold igual a 1,
salvar esse arquivo, deixar ele aqui e voltar lá para a minha paginetinha aqui, eu posso apertar o F5 para recarregar. O que eu fiz? Eu automaticamente botei todos os nomes agora disponíveis, estão todos aparecendo, eu não preciso ficar dando zoom para isso, tá? Às vezes fica um pouco poluído, não fica tão legal, enfim, tem que pensar sobre esse assunto. Você pode, né, ter que lidar com isso de outras formas, né? Mas a tal da Ana Canhas, por exemplo, a gente percebe que é um vínculo, né, que eu tinha visto ali muito claro com, né, a Adriana Calcanhoto, né, de conexão que estava totalmente fora da jogada, a Martinelli que deu outro caminho, etc. Tem toda uma possibilidade de exploração a partir daí. Isso eu fiz alteração, obviamente, no meu arquivo aqui, antes de subir para a rede. No da rede ele já está fixado lá com essas características. Bom, voltando aqui para os layouts do GEF, vamos lá, andando. Primeiro, layouts do GEF, para que servem, né? A gente tem layouts geralmente baseados em algoritmos que levam em consideração a atração entre os nós, né? São todos baseados em algoritmos, mas geralmente algoritmos que levam em consideração a atração entre os nós e que são conectados por arestas e pela formação de agrupamentos. Force Atlas 2, Frusterman-Heingold, IFANRU e OpenORD são os mais comuns que vocês vão ver. IFANRU é pouco usado, Frusterman-Heingold é um clássico, alguns softwares diferentes que têm o Frusterman-Heingold em comum. Então, assim, você talvez não encontre o Force Atlas num software mais antigo, mas encontre o Frusterman-Heingold, porque ele tem um valor bastante grande histórico, né, também. O OpenORD, que foca muito mais na formação de agrupamentos e sua divisão. Cada layout vai ter parâmetros que podem ser ajustados. Alguns são mais eficientes que os outros para números elevados de nós. Vamos lá. Também a gente tem umas ferramentas para melhorar a visualização do gráfico. Eu apresentei já para vocês alguns, como o Label Adjust, do Overlap. Tem o Expansion, que eu mostrei, mas tem o Contraction, que faz o sentido oposto. Outros são mais para classificar os nós, como o circular e o radial axis, e há também a possibilidade de usar coordenadas geográficas com GeoLayout. Esse aqui, por exemplo, foi um feito com GeoLayout, que é bem interessante, ficou bem legalzinho. No preview aqui está mais bonitinho. Isso aqui, basicamente, é a distribuição de pesquisadores, né, no Brasil sobre Zika. Isso foi um pedido para uma exposição que está em desenvolvimento, pediram para eu fazer. Então, fiz a identificação dos pesquisadores sobre Zika. A partir desses pesquisadores, qual é a geolocalização deles, obtida. E a partir daí eu fiz utilizando o GeoLayout, né, e distribuição deles, né, uma colorização. Ficou um line art que vai para ser uma das imagens de uma das exposições falando sobre a mobilização dos pesquisadores sobre Zika. Bom, layout do GEF. Normalmente existe uma recomendação, que essa recomendação consta até dos manuais gerais do GEF, mas que tentam dizer mais ou menos quais são as faixas de nós. Esse é o primeiro grande critério para você escolher um layout. Faixas de nós que você pode utilizar. O Force Atlas é pensado de 1 até 1, eu botei a carinha rindo, porque, bom, se você tem um nó, que grafo é esse, né? Mas, enfim, mas ele é de 1 a 10 mil nós, tá? Eu não recomendo para cima de 2.000, tá? Acho que acima de 2.000 não vale a pena utilizar, é melhor já ir para o Force Atlas 2. Ele leva em consideração o peso dos nós, né? O chamado weight dele, que na verdade é uma derivação do degree, né? Na qual ele também leva em consideração a força, né, dos vínculos, não é só o número de vínculos, mas o quão fortes são esses vínculos, né? O Force Atlas 2 já vai de 1, carinha sorrindo também, até 1 milhão de nós, que leva em consideração também o peso, né, o weight dos nós. O Frusterman-Heingold, ele também vai de 1 até 1.000 nós. E também, da mesma forma, eu falo que até 200 mil nós o Force Atlas 2 é legal. Eu uso uma regra meio de 20%. O Frusterman-Heingold até 200 nós no máximo. O Frusterman-Heingold não leva em consideração o peso dos nós, ele usa um modelo de distribuição de partículas, tá? Ele forma geralmente uma distribuição na forma de círculo. E é muito importante chamar a atenção que o Frusterman-Heingold, nesse caso, você não vai poder dizer que a proximidade de um nó por outro é por conta dos vínculos dele. A proximidade, a distância entre os nós, a distância linear entre os nós ali colocadas, ela não tem significado ali, tá? É muito importante isso, ela não tem significado, ok? A gente vai depois aplicar cada um deles aqui. O OpenORD, ele já é focado, ele é baseado no Frusterman-Heingold, só que ele usa a questão do peso. Ele faz um modelo de partículas, né, também, só que ele também inclui a questão do peso, né, e com isso as distâncias têm significado e ele é utilizado para a formação de agrupamentos automaticamente. É muito utilizado esse para números muito grandes de nós. Não acho que vale a pena usar o OpenORD para 100,
nós, de uma maneira geral, eu faço raciocínio contrário, né? De pensar 500 para cima, né? O if and who, ele tem o if and who proportional, que eu, honestamente, tá, eu não sei muito as diferenças técnicas que eles têm em termos do que ele aplica nessa proporcionalidade. Os resultados visuais não são muito grandes para mim, para as coisas que eu utilizo, que eu já utilizei, mas quando você tem uma Scale Free Network, daquela clássica do Barrabash, em que você tem uma formação muito clara de hubs, o if and who, ele é bem interessante, porque ele costuma montar o nó com toda aquela coroa em volta dele. Então, se eu tenho até uma coisa um pouco, como é que eu vou dizer, de distribuição histórico genealógico, também acaba que o if and who dá um efeito visual bastante bom. É bem bacana para esse tipo de caso. Vale a pena você testar, né, também para conhecer um pouco. Eu vou falar um pouco mais dos outros, menos do if and who nesse caso, para mostrar só as aplicações dele pelo tipo de dado que nós temos agora. De repente até aplico ele só para dar uma olhadinha, ok? Bom, vamos lá. Só para fazer essas aplicações, né? Eu vou voltar agora para aquele material que eu tinha, pegar o Open Recent, pegar da LiveGraph, eu vou dar um save aqui que eu não preciso salvar, e vou botar no Overview para a gente ver a nossa distribuição. Nesse caso a gente usou o Force Atlas, né? Tinha uns 309 nós, poxa, vale a pena utilizar 309 nós. Se eu botasse o Force Atlas 2, que tem todo um outro modelo, né, de cálculo, muito interessante, porque as características dele são muito diferentes em termos das variáveis que você pode ajustar, né? Mas ele, na realidade, não faz grande diferença, né, no ponto de vista do resultado. Você vê que ele ficou muito parecido, ó, ele apenas ficou um pouco mais compacto. Eu posso fazer alterações aqui? Posso. Você pode tentar fazer um Prevent Overlap para dar uma ajustada já automática dele. Você pode usar o que é chamado de Lean Log Mode, que isso normalmente faz um certo arejamento desse grafo significativo. Para alguns casos ajuda, mas você percebe que ele mantém mais ou menos a forma, mas ele tem uma bela de uma arejada. Existe a possibilidade também de você tentar mexer na gravidade, tentar botar mais ou menos gravidade para apertar, né, essa relação entre os nós. Tem ajustes que podem ser explorados ali, tá? Bom, o Fruchterman-Heingold é esse que eu falei, ele está com 309 nós, não é muito ideal, o ideal é não passar muito de 200, vocês vão ver que ele vai ser um pouco mais lento para executar, mas esperou não tanto, mas olha, ele já pensa nesse processo para poder fazer a execução, acabou gerando muito uma formação aqui de, né, uma... Tomás Venturini, exatamente. Obrigado, Helen. Isso mesmo, Tomás Venturini. E aí você viu que ele formou, né, isso aqui, se eu for lá para o preview, formou um círculo, né? É muito comum ele formar isso, e aí a gente vê essa distribuição. Ele, mal ou bem, ele está colocando os clusters, tá? Cada um no seu canto, mas você vê que eles estão conectados aqui, né, entre si, de alguma maneira, né, com uma proximidade que não seria tão clara. Quando você tem poucos nós e você quer simplificar isso numa imagem só, e você tem poucos nós e você quer perceber exatamente esses vínculos, às vezes fica mais fácil de você perceber isso numa projeção do tipo Fruchterman-Heingold, tá? Então pode ser um caso bem interessante de você utilizar o Fruchterman-Heingold. Tá? Vou dar stop também, porque ele não para. E a gente pode agora ir para o OpenOrd. O OpenOrd é para aquelas redes difíceis que você está querendo, de tudo quanto é maneira, ver se você consegue facilitar essa percepção desses clusters, ou quando você também tem um volume muito grande. Você vê que ele faz todo um conjunto de estágios de fase líquida, de expansão, de cooldown, de crunch, de simmer, né? Ele faz a sequência, o percentual de cada uma dessas coisas. Ele usa uma random seed, e essa random seed é muito importante, porque essa random seed é que define como vai ser executado esse caso. Você pode salvar essa random seed, e se você salvar, você vai ter o mesmo grafo. Se você não salvar essa random seed, ele vai dar uma ligeira diferença, ok? Então ela é importante para você, se possível, salvar ela. E eu vou dar um run aqui para vocês verem o que acontece. E você vê que ela passa por várias dessas etapas e ela gerou aqui meu grafo. Tá? Esse meu gráfico que ele gerou aqui, ele ficou um pouco compactadão, porque é exatamente uma dessas características que ele tem. Né? Ele gera realmente, ele força, vamos chamar assim, esse distanciamento entre esses nós. Se eu chegar, por exemplo, e der aqui no overlap, você vê que eu meio que vou estragar totalmente o meu gráfico feito pelo OpenOrd. Então, são meio que duas coisas que não combinam muito bem. Quando você optou pelo OpenOrd, é porque você quer exatamente encontrar muito mais essas definições desses grupos e as suas cores que você analisou do que qualquer outra coisa. Se eu der um refresh aqui, você vai ver que vai ficar bem claro cada um desses grupos, todos sobrepostos. Né? Zé Ramalho, que tem um vínculo com esse grupo, né? Alguns fazendo essas pontes, mas ele faz isso muito mais adensado, sabe?
e aí que talvez você tenha que lidar um pouco com uma modificação, talvez, do tamanho da fonte, para melhorar um pouquinho, e aí eu vou dar aqui um refresh para diminuir o tamanho da fonte das letras, e talvez eu possa querer explorar isso de uma outra forma, talvez utilizar um pouco de uma expansão leve, né, porque é um pouco mais controlada isso, não fica uma coisa tão mal feita, porque a expansão é proporcional, eu posso chegar e dizer, olha, eu quero fazer uma expansão aqui, dobrar o tamanho, né, dessa expansão da distanciamento entre todo mundo, e aí como ele faz proporcional, né, ele melhora um pouco a minha visualização, porém ele não interfere no layout do grafo, efetivamente, do que acontece quando eu dou um novo slab, entendeu? Então isso me dá uma possibilidade de fazer nesse sentido. Eu posso fazer, por exemplo, um rescale desses edges também, que eles estão um pouco fortes demais, e dando refresh, eu posso tentar fazer isso, dar o thickness básico dele, dá para 0.5. Estou diminuindo ela um pouquinho, porque as linhas ficaram um pouco fortes, dou um refresh, até ficar um pouco mais suave. Tem várias opções que a gente pode, a partir daí, fazer de ajustes e embelezamentos. Por exemplo, eu gosto muito de diminuir a opacidade do nó para pelo menos uns 80%, para não ficar tão forte. Eu gosto de aumentar um pouquinho a espessura, pelo menos, da borda. Eu acho que fica um pouco mais evidente isso, fica mais bonito. Eu posso rotacionar esse gráfico, como eu estava colocando aqui, para rotacionar ele, achar uma posição onde ele fica um pouco mais agradável, e dou um refresh aqui, e aí fica um pouco melhor para mim, do que eu gostaria de ver. Mas você consegue ver que ele tem essa característica do OpenOrd de tornar o gráfico um pouco mais alto evidente ali, tá? Realmente. Vamos para o overview aqui por último, que é a questão, vou botar só o IFANRU, e se eu rodar o IFANRU, você vê que ele não vai ter muito essa característica que eu falei de gerar, né, essas nuvens ali, mas ele fica numa coisa entre talvez, nesse caso, né, entre talvez uma disposição que tem a ver com o Force Atlas, né, e uma disposição um pouco mais condensada, né? Então ele tem um processo um pouco mais definido. A vantagem do IFANRU é que ele faz essa execução e ele para ao final, tá? Mas nesse caso ele não tem uma característica tanto de uma Freescale Network para fazer essa, vamos chamar assim, esses hubs de aglomeramento, essa aglomeração por hubs mais clara. Né? Até ficou um pouco, mas nem tanto quanto seria o ideal. Eu gosto também do IFANRU em alguns casos, mas ele precisa ser analisado com carinho para ser utilizado. Ok? Por último e não menos importante, tá? A gente já viu estatísticas. Eu posso botar, por exemplo, aqui, mexer em outros tipos de estatísticas que teriam aqui. Todos esses cálculos estatísticos estão disponíveis para exploração com o tempo, né? Eles têm diferentes tipos, mas o que a gente não explorou até agora são os filtros, e os filtros são muito importantes. Eu posso filtrar um gráfico qualquer que eu tenha baseado em uma série de critérios. Podem ser critérios topológicos, e os critérios topológicos podem ser, por exemplo, eu quero levar em consideração o degree range. Então, por exemplo, se por um acaso o número de vínculos aqui ele já me deu uma listagem, deu um duplo clique, eu quero que no mínimo eles tenham 10 vínculos para que eles sejam filtrados e aplico o filtro. Eu vou retirar alguns desses nós por esse filtro. Vou agora dizer que não, acho que tem que no mínimo ter 100 vínculos. Se eu botar 100 vínculos, vai quase todo mundo embora, não adianta, tem 74 no máximo, Fábio, burrice. Vou botar aqui 25, e aí eu consegui filtrar e ficar com um conjunto menor, nesse caso, seriam os mais importantes para mim. Eu posso chegar e ele me disse, olha, filtrando isso, você só ficou com 100 nós. Tá bom, eu vou fazer aqui, eu vou dizer que eu quero 50, então. Ele disse, olha, Fábio, ele está dizendo aqui em cima, o tempo inteiro no contexto, você só ficou com 6 nós, sendo os que teriam mais vínculos, né? Não sei se é exatamente o que eu quero. Eu vou fazer aqui com 40 nós. E fiquei com 18 nós que tiveram algum tipo de coisa. Botei 35. Tá bom, 30 nós. Gostei desse número. Eu peguei os 30 nós que tinham, botando um degree range de 35, eu fiquei com os 30 principais nós dessa minha rede. Legal, o que eu posso fazer? E aí acho que tem um pulo do gato aqui muito legal para ser utilizado. Eu posso pegar e utilizar, clicar nesse botãozinho que tem aqui, que diz Hide Nodes, Edges, Labels, tá? Clicar, passar de novo. If not in Filtered Graph. Então eu filtrei o meu gráfico primeiro e vou pedir para ele esconder todos os nós, os labels, tá? Desse meu gráfico, baseado no fato de que esse daqui, ele não tem esse label daqui, ele não estaria aparecendo agora. Filtrei. Se eu agora remover este meu filtro, e é o que eu vou fazer agora,
o que aconteceu? Só ficaram os labels daquele meu filtro original. E se eu for lá no meu preview e dar um refresh e aplicar aqui uma... Vou até aumentar agora a minha fonte, lembra que eu tinha diminuído muito? Vou aplicá-la de novo, 14, refresh. Vejam que ficou muito melhor, porque só ficou poucos labels estão aparecendo, tá? Eu vou botar até aqui um tamanhozinho maior. Ok, e aí agora eu tenho os principais nós na minha imagem, segundo aquele critério que eu utilizei, que foi no caso do degree, podia ter utilizado outro critério, são apenas os que sobraram, os outros nós não estão com o nome atribuído. Tá vendo? Então eu passei a ter uma maneira de poder ter noção sobre isso, né? De ter acompanhamento sobre isso, que facilita muito. Tá? Eu posso utilizar, voltando para o review, qualquer tipo de coisa. Eu posso usar, em vez do topology, eu poderia ter utilizado, por exemplo, um atributo. Então eu posso dizer que um atributo, por exemplo, já que eu estou fazendo a partição e a minha partição, desculpa, o meu tamanho aqui, ele estava sendo feito por um ranking baseado em followers, né? Eu posso chegar e dizer o seguinte, tá bom, eu quero um atributo e eu quero ter um range, tá? E eu vou pegar o followers e jogar aqui como filtro. Então agora eu vou filtrar por followers. Eu quero dizer o seguinte, eu quero só um número de followers bem específico aqui. Vou mexer aqui até encontrar. São dois aqui. Ó, estou chegando até os meus 30, 40 followers. Então eu só vou ficar com esse aqui pelo número de followers, tá? Resolvi que só esses vão ser coloridos. Automaticamente fazendo isso aqui, eu posso fazer a mesma coisinha de fazer o hide dos que não estão. E aí agora, quando eu tirar o meu range, se eu remover, eu vou lá no preview e novamente eu tenho o caso que só vai aparecer os nomes daqueles que tiveram followers. Então isso para mim é um conjunto de critérios que eu posso utilizar muito interessante para poder fazer isso. Eu poderia só botar, por exemplo, um tipo de um cluster, eu posso fazer diversos tipos de modificação que eu quiser, né? Os filtros me permitem muitas coisas, mas que aí são várias explorações possíveis, mas que pelo menos ficam aqui registrados que você tem a opção de utilizar o filtro como uma ferramenta para melhorar, né, o gráfico da maneira que você deseja e ajustar. E lá no seu preview também você tem uma série de opções aqui que podem ser feitas também de ajustes, dependendo dos plugins que vocês utilizarem. Lembrem-se de ver que em plugins existem diversos, eu tenho 123 plugins, diversos plugins com diferentes características, alguns são muito legais de serem utilizados, tá? Então dá para vocês explorarem outras coisas pelos plugins. A gente vai ter depois uma aula de GEF avançado num outro momento, né? Mas aí eu vou tentar segmentar as coisas de acordo com algum tipo de característica aqui. Bom, gente, vou encerrando mesmo.